mas o tempo aqui ruge, como diz o caboclo lá do meu em Ceará. É verdade. Eu quero, meu caro reverendo Caio Fábio, meu estimadíssimo amigo, que nos deu uma preciosíssima... esquentou meu coração de novo. Eu queria fazer uma opinião agora mais mundana. Na sua opinião, qual é que deve ser o papel de cada cristão em uma luta política, em uma eleição tão contaminada pelo ódio como está acontecendo hoje no nosso país? Um cristão não deve, se ele é cristão, para ser cristão, ele está dizendo, porque cristão originalmente era uma designação pejorativa, né? Ah, um cristão, é lá no Império Romano, era quase um palavrão. Aí Pedro assume o palavrão, e aí diz, eu vou servir a Deus com esse nome, que é um demérito, está lá na primeira epístola de Pedro. Para muitos é demérito, é morte, mas para mim é glória. Eu vou servir a Deus com esse nome. Então, ele assume o estigma. E que estigma? Aí ele diz, é o estigma de Cristo, que também foi tratado assim. Aí ele descreve, na primeira epístola dele, como é que um cristão deveria ser, e vai dizendo quais são as pautas de um cristão. As pautas existenciais de amor, de justiça, de verdade, de busca de pacificação, não de guerra. Ele vai dando as pautas existenciais e depois ele apresenta as pautas sociais, de solidariedade, de busca de justiça, de socorro mútuo, de tudo que possa caracterizar um encontro humano mais fraterno na sociedade, e ele está falando isso nos dias de imperadores romanos. Possivelmente ele tenha dito isso nos dias de Calígula, embora ele tenha vindo a morrer nos dias de Nero, alguns poucos anos depois, com um pequeno intervalo entre um e outro. Então, mas o que ele diz é isso. Se fosse hoje numa sociedade democrática, naquela sociedade do primeiro século, o imperador era a Constituição, como o Bolsonaro disse aqui, eu sou a Constituição. Meu Deus, coitado. É um demente. Então, eu sou a Constituição. Lá era o rei, que no caso era o imperador, que se tornara Deus, que demandava culto, adoração. No meio daquele ambiente, o que Pedro diz é, olha, para ele é isso tudo, mas nós sabemos que nós temos só um rei e senhor, que é Jesus. Isso no meio do imperialismo brutal dos romanos. Agora imagina, a gente avança de lá para cá, chega-se ao ponto de que na Inglaterra dá-se aquela invertida de dizer que não era o rei que era a lei, mas a lei que era o rei. E aí começa-se a se instalar uma mudança de paradigma. O rei tem que estar sob uma lei maior do que ele. E aí começam a haver transformações que nos trazem a democracia, sendo breve e voando aí com um concorde para chegar ao fim. A gente chega num regime democrático, onde a autoridade social é a Constituição e, digamos, e afirmemos de passagem, a nossa Constituição é boa. A gente tem uma ótima Constituição. Ela é melhor do que a lei de Moisés. Ela é melhor do que o Código de Hammurabi. Ela é melhor do que as legislações romanas antigas. Você que é um jurista, especialista, sabe disso milhões de vezes melhor do que eu. É uma boa Constituição, é uma Constituição humana. Não é perfeita, pode melhorar. Aqui, ali, eu tenho uma ou duas coisas que eu sugeriria, se eu tivesse condição de sugerir. Uma delas tem a ver com a PGR, que, a meu ver, tem que se estabelecer um critério que não deixe que o PGR fique na mão de presidentes da República, nem de congressos, nem de instâncias manipuladoras, como a gente já viu no tempo do Fernando Henrique, do Brindeiro,
E aqui, agora, com esse aras, que é, meu Deus, uma coisa boa para guardar cavalo, né? Aras. Mas, no entanto, um cristão tem que ter as pautas de Jesus. As pautas de Jesus. Ele diz para que ele foi enviado. Ele diz que foi enviado para libertar, para dar esperança aos pobres, para libertar os cativos, abrir os olhos ao cego, que não é só fazer ver do ponto de vista concreto, é ensinar a ler, a escrever, a interpretar, a não ser um analfabeto de olhos abertos, sem saber nada. Ele veio para abrir ouvidos, veio para desbloquear, para destravar, para ampliar a cognitividade, o saber. Ele veio para aproximar uns dos outros, tanto do ponto de vista fraterno, quanto diminuir os gaps e os desníveis, de tal modo que o livro de Atos dos Apóstolos diz que aquele que tem mais não tenha demais, e aquele que tem menos não tenha de menos, de modo que não tem nenhuma radicalidade. Dá para ter mais sem ter tudo, e dá para ter menos sem ter nada, porque o que não pode é ficar assim. Então, um cristão tem que ter essas pautas que você encontra em Mateus 25, quando Jesus se coloca no lugar de todo ser humano carente e diz: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Ali tem uma pauta para refugiados, uma pauta para cuidar dos que estão aprisionados injustamente e dos que estão presos justamente, para ter uma política de ressocialização dos pobres, dos famintos, dos indigentes, dos miseráveis. Quem quer que queira praticar uma política como cristão, procura pessoas que tenham uma pauta que carregue essa confissão, esse compromisso, essa demonstração. E aí é óbvio que aquele que hoje nos preside aqui odeia todas essas pautas. Ele gosta muito de pastor que se associa a ele para fazer corrupção. Mas pautar a vida com as pautas de Cristo, ele não quer saber disso, isso é coisa de gente boba, fraca e otária para ele. Então, um cristão tem que escolher pessoas, e graças a Deus entre nós temos alternativas à loucura e à insanidade. Nós não temos que escolher entre absolutos insanos. A gente tem a chance de escolher bem e tem a chance de escolher menos mal do que o mal total, que seria recolocar esse indivíduo no poder. E o que a igreja evangélica faz, diga-se aqui de passagem, meu querido amigo, os pastores evangélicos, mais ou menos 90% deles, ainda estão com Bolsonaro. Mas quando algum outro ganhar, eles vão dar um jeito de tentar procurar, porque eles não querem deixar a teta, não querem deixar de mamar, nunca deixaram de mamar, gostam disso. É óbvio que eles preferem uma direita inumana, completamente absurda, na total falta de empatia mínima, menor do que a de animais, que se condói. Você vê cachorro salvando gato, você vê bichos de uma natureza acolhendo entes de uma outra totalmente diferente na hora do desespero, nem sempre partem para comer. Quando são filhotes, às vezes eles acolhem. Mas esse homem aqui não enxerga o seu próximo. Ele só tem aliados fanáticos. O resto do país não é próximo dele. Ele não está nem aí para ar, oxigênio, ainda brinca de... É assim, né? E daí? Eu quero saber do socoveiro. Descobri que ainda tem 28% da população, ou 30%, que votam num ente, numa criatura com essa natureza, é chocante. Me deixa angustiado pelo Brasil.
Porque 28%, 30% é muita gente. Não devia ter ninguém. Isso aí não deveria ser nem uma piada de mau gosto, de natureza nenhuma. Mas a gente tem alternativas. E as pessoas podem procurar escolher melhor. 90% dos pastores ainda estão com ele, mas você vê que o eleitorado, que em 2018 era quase unanimemente dele, já está rachado a menos da metade. E quando os debates começarem, isso vai diminuir, porque só os muito fanáticos vão continuar. E essa é a minha esperança, que os evangélicos que ainda consigam ver, ouvir e enxergar tenham os seus sentidos abertos para melhor votar. E você é uma das melhores alternativas, como eu disse no início. Eu não vejo ninguém mais preparado que você há muito tempo nesse país. Muito obrigado mesmo. Olha, você